Na última quarta-feira, dia 12 de junho, foi votado na Câmara dos Deputados em Brasília o PL 190. E esse PL trata de culpabilizar crianças que foram vítimas de abuso e violência sexual e, de certa maneira, as impede de procederem com qualquer tipo de procedimento abortivo até determinadas semanas após essa violência, colocando sobre essas crianças vítimas desse abuso a responsabilidade e a culpabilização por serem vítimas e a consequência de levar adiante uma gravidez indesejada. Primeiro de tudo, as forças políticas que moveram essa decisão e a agilidade com que esse PL tramitou na Câmara, ela é fundamentada a partir de forças políticas da bancada dita evangélica, especialmente deputados que vêm da Assembleia de Deus e de outras forças políticas evangélicas que a gente conhece muito bem no Brasil, quem são essas figurinhas carimbadas. Mas é importante dizer aqui algumas coisas, e já faço isso há alguns anos, que eu venho alertando que nós chegaríamos ao ponto de não retorno da teologia do domínio e de como essa bancada evangélica iria dificultar a vida de quem não simbolizasse ou de tudo aquilo e quem quer que seja e que for contra as suas agendas, contra as suas pautas e contra a sua maneira de entender e ver o mundo. Primeiro, a gente precisa entender que existe uma necessidade, a partir dessa bancada evangélica bolsonarista, de enfiar goela abaixo de todo mundo, de que o que está na Bíblia vale para todo mundo. Aliás, essa definição começa em si errônea, porque a gente já tem que partir do pressuposto e da ideia de que eles imaginam um determinado tipo de Bíblia. Quando eles falam, quando as pessoas dizem, a Bíblia diz, especialmente essa frase dita a partir de uma pessoa política, de um grupo de parlamentares, ela tem um significado político e um peso político muito forte. Quando algum deputado diz, a Bíblia diz, ele está se referindo a um ícone, a uma imagem de um tipo de Bíblia. Ele não está citando qualquer Bíblia, ele está falando de uma versão específica da Bíblia, de um corpo específico de texto, ele está falando especificamente de um entendimento básico da Bíblia evangélica. E essa Bíblia evangélica está aí há 200 anos tentando ser um corpo de texto influente nas sociedades. Desde que houve esse movimento de tradução dos textos bíblicos, especialmente a partir do século XVIII, XIX, sendo bastante consolidado no século XX, quando a gente tem essa segunda onda de movimentos de tradução da Bíblia através dos movimentos missionários, a gente tem agendas políticas sendo bastante enfiadas a partir desse entendimento dessa Bíblia evangélica, desse ícone cultural que se transformou a Bíblia. Então a gente precisa entender, por exemplo, quando algum político diz a Bíblia diz assim, ou a sua agenda política é baseada em textos que essas pessoas não têm a mínima ideia do que significaram para suas primeiras audiências, para os seus redatores, ou mesmo dos contextos em que esses textos foram redigidos e a quem eles se objetivavam, que não deixam também de ser textos políticos desde a sua origem, eles cometem também uma violência com os textos, com seus autores, e violência para grupos minoritários, em que esses monoteísmos cristãos ou essas ideias de monorreligião, de monocultura, tentam eliminar. Tudo aquilo que para eles é contraditório precisa ser eliminado, precisa ser extirpado, precisa ser, como é que eu diria, além de ser demonizado, precisa ser expulso, eliminado da sociedade. Que é isso que se faz no entendimento de guerra espiritual que essas pessoas vivem, nesse maniqueísmo religioso em que essas pessoas, esses políticos evangélicos convivem e vivem e promulgam e propagam
e difundem através dos seus discursos, do que eles vão chamar de guerra cultural, né? Então a gente precisa tentar entender que a urgência com que esse PL foi votado é para não dar tempo da sociedade debater. E toda a pressão por parte desses políticos e das igrejas evangélicas e a mesma ideia do que a Bíblia é, isso tem um peso significativo na nossa sociedade. Então a gente precisa entender e buscar e saber o que de fato é a Bíblia. Como esse corpo de textos tornou-se tão simbolizante, tão significante nas nossas sociedades a ponto de influenciar políticas que agridem liberdades e agridem, sobretudo, minorias. A gente precisa tentar entender e voltar a discutir e propor, como sociedade, a ideia de que a Bíblia, ou o que a gente conhece como Bíblia, de fato é um instrumento, é uma arma de violência, é uma arma de controle, é uma arma para silenciar, sobretudo, mulheres, pessoas negras, pessoas LGBT, tudo aquilo que não seja heteronormativo, masculino, branco e capitalista. Então a gente precisa tentar entender que a Bíblia é essa ferramenta utilizada por esses grupos políticos. E vai piorar muito mais. A gente está tendo em nossos dias, em nosso país, a sensação, não somente a sensação, mas leis de bancadas patrocinadas por pastores, por igrejas e por leituras fundamentalistas desses textos. Se você não se importa com isso, ou se você é atingido diretamente ou atingida diretamente por essas leituras e por essas violências, eu penso que é hora de se mobilizar para, de alguma maneira, cobrar as frentes políticas que você apoiou, para que se ponham em seu lugar e parem esses movimentos, ou tentem, pelo menos, conter esses avanços fundamentalistas em nossas políticas. É hora da gente, pelo menos, saber com o que a gente está lidando. Se você não sabe, eu recomendo que você assista as lives que eu já participei falando sobre teologia do domínio. É um assunto que eu pesquiso há muitos anos e tenho falado aqui claramente, abertamente, há muito tempo. É hora da gente saber com o que a gente está lidando. Não deixe isso passar. Chegamos ao ponto de não retorno. Se cuidem e saibam com o que vocês estão lidando. Nós estamos lidando. Um abraço.